Essas são as 4 operações mais ignoradas pela maioria das pessoas. Se você está começando agora a utilizar o Google Planilhas e quer aprender do jeito certo a usar essas operações em suas fórmulas, então esse vídeo é para você. São 4 exemplos práticos onde eu mostro o uso de cada uma dessas operações. Então, bora pro vídeo! Vamos iniciar com o operador de adição. Aqui nós temos alguns itens com as suas quantidades disponíveis, a quantidade vendida e queremos saber a quantidade total. Para isso, vamos iniciar com o sinal de igual. Vou selecionar a quantidade disponível, inserir o operador mais e selecionar a quantidade vendida. Dando um Enter, pronto, ele já fez a somatória das duas quantidades. Vou dar um duplo clique para ele replicar para as próximas células. Aqui eu tenho a estrutura da fórmula de adição. Iniciamos com o sinal de igual, depois incluímos a primeira célula de referência, o operador mais e a segunda célula de referência. Agora vamos para o operador de subtração. Aqui em subtração, nós temos algumas despesas mensais, divididas em categoria, orçamento previsto e despesas realizadas. E eu quero saber o saldo dessas categorias. Vou iniciar com o sinal de igual. Vou selecionar a primeira célula com orçamento previsto, inserir o sinal de menos e vou selecionar a segunda célula com as despesas realizadas. Dando um Enter, pronto. Ele já fez o cálculo para mim. Vou replicar essa informação para as demais células e se você observar, eu tenho duas categorias que estão com um valor negativo. Eu coloquei essa formatação condicional para destacar as linhas com essas características. Bom, observando aqui a estrutura da fórmula, nós iniciamos com o sinal de igual, primeira célula de referência, o operador menos e a segunda célula de referência. Agora vamos para o operador de multiplicação. Clicando aqui, nós temos agora produtos vendidos, quantidade vendida e preço unitário. E queremos saber o valor total. Então, iniciamos com o sinal de igual. Vou selecionar a minha quantidade vendida e adicionar o operador de multiplicação, que nesse caso é o asterisco. E vou selecionar a segunda célula de referência. Dando um Enter, pronto, ele já fez o cálculo aqui para mim. Replicando essa fórmula para a célula de baixo, eu coloquei aqui na célula ao lado uma formatação condicional, mais a condicional C, para que quando o valor for menor ou maior, ele destaque visualmente para mim. Vou vir aqui. Vou replicar essa informação para as células de baixo. Pronto, agora eu sei qual é o maior valor e qual é o menor valor. Observando aqui a estrutura da fórmula de multiplicação. Iniciamos com um sinal de igual, primeira célula de referência, o operador de multiplicação, que é o asterisco, e a segunda célula de referência. Agora, vamos para o operador de divisão. Se esse conteúdo até aqui está sendo útil para você, considere se inscrever no meu canal, porque aqui eu compartilho dicas e soluções práticas que ajudarão você a se tornar mais produtivo e se destacar no seu ambiente de trabalho. Clicando aqui, nós temos agora essa nova tabela com produtos de vestuário, as vendas de cada produto, a quantidade vendida e agora eu quero saber tanto o preço unitário quanto o percentual representativo dessa venda sobre o total. Então vamos iniciar com o sinal de igual, vou selecionar as vendas, adicionar a barra de divisão e selecionar a quantidade vendida. Pronto, consegui obter o valor unitário desse produto. Vou replicar para as células de baixo e ele já vai fazer a somatória para mim. Aqui ele também já trouxe o cálculo do preço médio. E agora, vamos obter a representação em percentual dessas vendas. Então, vou iniciar com o sinal de igual, vou selecionar o total do produto e dividir pela quantidade total de vendas. Só que aqui eu preciso travar essa célula para quando eu for replicar para as demais, ele não apresente uma mensagem de erro. Para isso, eu vou apertar a tecla F4. Pronto, ele já travou a célula para mim. Vou dar um Enter e agora vou selecionar replicar essa informação para as demais células. Observando aqui, nós temos a estrutura de fórmula. Iniciamos sempre com o sinal de igual, primeira célula de referência, adicionamos o operador de divisão e selecionamos a segunda célula de referência. Dessa forma, conseguimos indicar para a planilha qual é o tipo de operação que eu quero que me traga como resultado. E ainda tenho mais conteúdo para você. Vou deixar aqui na tela outros vídeos que você também possa gostar. Se ainda não estiver inscrito no meu canal, considere se inscrever. Dessa forma, você será notificado quando eu postar mais vídeos como esse. É simples, é só clicar no ícone que vou deixar aqui na tela e depois no botão inscrever-se. Um grande abraço e te espero no próximo vídeo.